Olá, meus caros, tudo bem? Graça e paz, sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael, você está no canal do Projeto Pomni. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se, ative as notificações para que você seja avisado sempre que tivermos aqui algum vídeo novo. Se você quiser também, pode deixar o seu contato aqui abaixo ou nos enviar um e-mail. O e-mail está na descrição do vídeo e nós iremos adicioná-lo a um grupo de WhatsApp. Sempre que tivermos novos vídeos aqui no canal, nós compartilharemos lá, temos feito isso, e assim você não irá perder nenhum conteúdo, certo? Qual é a sua convicção religiosa? Qual é a sua denominação? Deixe aqui também nos comentários para que possamos conhecer, tá bom? Todos são muito bem-vindos. Deixamos aí um cumprimento especial aos nossos amigos católicos, uma vez que o vídeo de hoje diz respeito a vocês. Eu, particularmente, tenho alguns amigos católicos, são pessoas muito amáveis, pessoas que eu estimo muito, longe de mim querer ofender quem quer que seja. Como o apóstolo Paulo disse certa vez, acaso tornei-me vosso inimigo por dizer a verdade? Então, hoje iremos apresentar aqui fatos, iremos apresentar documentos, citações, tudo muito bem referenciado. Esperamos que isso sirva de alerta, certo? Rejeitamos o catolicismo, não os católicos, de modo algum, que isso fique muito claro, tá certo? Bem, então, sem mais delongas, vamos à apresentação de hoje. Recentemente, com a eleição do Papa Leão XIV, o tema do papado, da primazia de Pedro, indulgências, tudo isso voltou à tradição, né? Tudo isso voltou, a ser muito falado, né? A ser comentado. Então, nos vemos aqui na necessidade de esclarecer essas questões, né? Já havíamos abordado esse assunto aqui no nosso canal, mas resolvemos tratá-lo de novo, de uma forma mais ampla, mais profunda. Esperamos que assim não restem dúvidas, né? Se você ainda, depois desse estudo, tiver algumas dúvidas, tiver questionamentos, mais uma vez, estamos aí à disposição. Vamos estudar juntos até que tudo se esclareça. Bom? Muito bem. Vamos ao texto central nessa controvérsia toda, né? O texto de Mateus 16, 18. Eu também te digo que tu és Pedro, Petros, no grego, e sobre esta rocha, Petra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18, na versão King James, certo? Então, com base nesse texto, os católicos alegam que Pedro foi o primeiro papa. Percebam bem, né, o jogo aqui de palavras, né? Jesus disse, olha, eu sou a rocha, né? Jesus é a rocha. Veremos logo mais que o próprio Pedro entendeu muito bem isso. E tu és Pedro, Petros, uma pedrinha, uma pedra individual, mas a igreja é construída, é edificada, na verdade, sobre Cristo, a rocha angular, né? Então essa distinção deve ficar muito clara, né? Sabemos que Pedro foi casado, né? Jesus curou a sogra de Pedro. Então, essa distinção aqui, no grego, né, é algo que poucos conhecem e precisamos ter isso em mente. Mas vamos a outros pontos aí importantes, né? Olha, Jesus não disse tu és papa. Pedro, tu és papa, né? Disse tu és Pedro. Você é Pedro. Teve o nome mudado, né, de Simão para Pedro. E se Jesus quisesse, né, dizer que Pedro seria o primeiro papa, ele teria dito, mas Jesus jamais edificou a sua igreja sobre alguém tão instável, pecador como qualquer um de nós, né? Alguém que negou a Cristo 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse. Então,
De modo algum existe um primado ali de Pedro, né? Uma primazia de Pedro no cristianismo primitivo, porque o próprio Pedro identificou Jesus como uma verdadeira pedra angular, né? Em 1 Pedro 2, 4 a 8. Pedro foi apresentado apenas como uma dentre outras colunas da igreja em Jerusalém. Não havia uma liderança única. Pedro não era reconhecido como o único líder, o maior de todos, não. Era um dentre outras colunas, né? Os apóstolos ali estavam liderando a igreja e Pedro era apenas mais um dentre eles. E, importante, nunca reivindicou qualquer primazia. Se fosse o caso, Pedro teria declarado isso, teria orientado os primeiros cristãos de que ele havia recebido de Cristo essa incumbência de ser um papa, né? Ser o primeiro líder ali da igreja. A verdadeira liderança sempre foi de Jesus. Quanto a Paulo, o apóstolo Paulo, né? Paulo de Tarso foi apresentado pelos judeus, né, que o perseguiam, isso está lá em Atos 24, verso 5, como o líder da seita dos nazarenos, né, como eles assim chamavam. Então, quem era reconhecido, se alguém, né, era reconhecido como um líder, esse era Paulo. Então, a partir desse verso, nós inferimos que na década de 60, veja, década de 60, Jesus morreu, foi crucificado no ano 31 depois de Cristo, mas na década de 60, os judeus aparentemente não estavam cientes de que Pedro era o líder, porque chamavam Paulo de o líder da seita dos nazarenos. Será que isso acontecia porque Pedro de fato nunca foi o líder, ele era apenas um dentre outros líderes, né? É muito óbvio isso daqui. Não há outro fundamento além de Jesus Cristo, mas para que ninguém então ache, então, então Pedro não era o Papa, era Paulo o Papa. Não. O apóstolo Paulo reconheceu Jesus como o fundamento, né, da igreja, e Cristo como a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Não havia aqui um homem e não há, né, nenhum homem com esse papel de ser a cabeça da igreja. A gente pode ler isso em Efésios 1:22, Efésios 4:15, 5:23, Colossenses 1:18, 1 Coríntios 11, verso 3. E aí nós chegamos à patrística, né? Poderíamos abordar vários e vários outros textos aí do Novo Testamento, mas vamos então aos pais da igreja, né? Doutores da igreja, como aí o Agostinho de Hipona. Em sermões sobre o Novo Testamento, esse que é considerado um santo para os católicos, diz o seguinte, está lá registrado: portanto, ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta rocha que confessaste, sobre esta rocha que reconheceste, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Isto é, sobre mim mesmo, Jesus disse: Sobre mim mesmo eu edificarei esta igreja. O Filho do Deus vivo edificarei a minha igreja. Eu vos edificarei sobre mim, não eu mesmo sobre vós. Então não é Cristo que se constrói, se edifica sobre os apóstolos, sobre os seres humanos, e sim a igreja que é formada de homens que é construída sobre Cristo, a rocha que é Cristo. Então temos aí o Sermão 26, logo no primeiro capítulo, temos aqui a referência para quem quiser ir ler o texto inteiro, certo? Poderíamos abordar vários outros aí, doutores da igreja, mas o nosso objetivo aqui não é fazer também um estudo exaustivo, cansativo. Então vamos aqui a alguns autores católicos, tá? Pesquisadores, pessoas ali que se destacaram, e têm o seu destaque, têm o seu lugar, no meio acadêmico, com livros aí reconhecidos, né, que são estudados em seminários teológicos, enfim. Aqui, Richard McBrien, livro Catolicismo, né? Ele, que foi um padre e professor de teologia, diz o seguinte:
Pedro era uma figura de importância central entre os discípulos do Senhor. No entanto, é provavelmente melhor evitar os termos primazia e jurisdição ao descrever o papel de Pedro no Novo Testamento. Esses termos, primazia, jurisdição, são pós-bíblicos, de fato. Não são termos que tenham ali alguma ancoragem na Bíblia. Então, o próprio autor católico reconhecendo que não faz sentido identificar ali alguma suposta primazia de Pedro na palavra de Deus. Isso se construiu posteriormente com a tradição, como nós veremos aqui ainda neste estudo, certo? Quando surgiu o papado, né? Temos aqui esse outro livro, né? De um pesquisador católico, Eamon Duff, Santos e Pecadores, né? Traduzindo uma história dos papas, né? E ele diz lá, nas páginas 9 e 13, para começar, na verdade, não havia papa nem bispo como tal, pois a igreja em Roma foi lenta a desenvolver o cargo de presbítero ou bispo-chefe. Mas o processo estava certamente completo pelo tempo de Aniceto, em meados dos anos 150, lá na metade do século II depois de Cristo. Toda aquela primeira geração ali dos apóstolos, né, discípulos já havia morrido. Então, lá depois é que se constituiu uma liderança, assim, né, que poderíamos aí mais definir como um bispo-chefe, um bispo ali que se destacasse, porque papado ainda não, nem em meados do século II depois de Cristo. E como nós sabemos, temos aqui um outro pesquisador, tá, dessa obra, essa obra aqui, o Dicionário Conciso do Cristianismo Primitivo, lá na página 2, é o Joseph Kell. Ele diz: a palavra papa não foi usada exclusivamente para o bispo de Roma até o século IX, e é provável que na comunidade romana primitiva, um colégio de presbíteros, ao invés de um único bispo, tivesse a liderança. Certo? Então, essa posição clara, inquestionável, do Papa, né? Que seria o papai, né? O bispo chamado de papai pelos outros bispos, isso se construiu lá pela Idade Média, né? Idade Média adentro. Só mesmo no século IX é que ela foi usada exclusivamente para o bispo de Roma. Quem não sabe, né? O Papa é, antes de tudo, o bispo lá da cidade de Roma, que é o centro do catolicismo. Haviam outros bispados e ainda ali na época do Império Romano, séculos II, III, IV, século V, existiam outros bispos com muito destaque, como o bispo de Jerusalém, o bispo de Alexandria, o bispo de Antioquia, e o bispo de Roma era mais um dentre esses outros bispos. Muito bem, ainda sobre o papado, e os pais da igreja, né? O papado à luz dos pais da igreja. Diante da eleição recente, como eu falei, né, do Papa Leão XIV, precisamos investigar essa história, como temos feito aqui, temos que analisar toda essa história aí do papado e o que os pais da igreja diziam sobre isso, né? Eles não reconheceram nenhum papado, nenhuma primazia de Pedro, sucessão apostólica, como nós já temos visto, continuaremos aqui analisando. Gregório Magno, que foi um dos grandes doutores da igreja, foi categórico. Ele rejeitou tanto o título quanto a ideia de que algum bispo, inclusive o de Roma, tivesse jurisdição universal sobre os demais. Em sua carta 33 do livro sétimo, Gregório não mediu palavras. Abre aspas para Gregório Magno, esse que é um dos doutores aí mais respeitados do catolicismo. Abre aspas então para o Gregório. Afirmo com confiança que quem quer que se chame ou deseje ser chamado sacerdote universal
é, em sua exaltação, o percursor do anticristo, porque se orgulha de se colocar acima dos outros. Essa declaração é um testemunho direto contra o cerne da teologia papal. Gregório via a busca por uma autoridade centralizada como algo perigoso, anticristão, uma traição à humildade exigida de um servo de Deus. Em correspondência com o bispo de Alexandria, Gregório Magno rogou: peço a sua dulcíssima santidade que não volte a me chamar de bispo universal, Papa, né? Seria o Papa. Pois o que é concedido a outro, além do que a razão exige, é subtraído de você mesmo. Sou verdadeiramente honrado quando não é negada a eles a honra devida a todos e a cada um. Veja que humildade, né, de Gregório Magno, reconhecendo que os demais bispos deveriam ser respeitados, como ele também era, que ele não estava acima de nenhum bispo, certo? E nenhum deveria se subordinar ao bispo de Roma. Ele defendeu uma primazia de serviço, nunca de domínio. Agostinho de Hipona, que nós analisamos aí um sermão dele há pouco e voltamos a falar aqui, ele também se opôs à ideia de que Roma fosse a sede da autoridade universal da Igreja. Poucos católicos sabem dessas informações. A bem da verdade, isso não é apresentado aos católicos. Para Agostinho, a autoridade dada a Pedro era um símbolo da autoridade de toda a Igreja e não um monopólio romano. Em sua carta 53, ele declarou: o que é dado a Pedro, na pessoa de Pedro, é dado à igreja como um todo, e não somente à pessoa do Papa. E mais, em sua obra contra os donatistas, né, o donatismo foi um cisma no catolicismo ali no norte da África, Agostinho deixa claro que a igreja não está limitada a Roma, nem tem sua legitimidade presa àquela sé episcopal. Esses não são protestos modernos, não estamos falando aqui de reformadores, enfim, mas estamos falando da voz unânime de líderes respeitados dos primeiros séculos do cristianismo, denunciando a mesma ambição centralizadora que hoje se celebra nos conclaves, né, quando é eleito ali um novo papa. A reforma protestante, portanto, não foi uma ruptura com a tradição, mas um retorno às escrituras e à fé da igreja primitiva. O Martinho Lutero, por exemplo, era um agostiniano, era um estudioso das obras de Agostinho. Os reformadores recorreram à patrística para mostrar que suas doutrinas estavam em harmonia com os pais da igreja. Ao recorrerem aos pais da igreja, os reformadores mostraram que é com os protestantes e não com os papistas que está o verdadeiro apoio da tradição cristã. Então, a verdadeira, pura, genuína tradição cristã está do lado aí do protestantismo e não do lado do catolicismo, que com o passar dos séculos foi se perdendo, foi abandonando a pureza original do evangelho e foi constituindo toda uma religião em torno da tradição de homens, de líderes que são pecadores, de concílios que entram em contradição entre si. Então, a nossa base sólida é das escrituras e das vozes lá do cristianismo primitivo de fato, não daquilo que veio depois, né? Estamos vendo que os doutores, os pais da igreja compreendiam claramente o papel dos líderes cristãos, né? De Pedro até os primeiros bispos aí de Roma, enfim. O papel deles era de ser mais um entre outros líderes, né? E não havia nenhuma primazia assim que era reconhecida, uma primazia universal, uma autoridade universal, como ocorre hoje. O papado romano surgiu por meio do acúmulo de poder, fraudes como a doação de Constantino e o pseudo-Isidoro, e decisões políticas, aliança da igreja com o Estado, a partir do imperador Constantino, dali por diante, né? Então é daí que vem a autoridade do catolicismo e não da autoridade de Cristo e nem pela doutrina apostólica, certo? Aquele
a quem chamavam de Magno, né, Gregório, jamais reconheceria o papado moderno, né? É curioso isso, né? Gregório jamais aceitaria o papado moderno. Agostinho, que é chamado de doutor da graça, não se submeteria ao atual sistema romano. Roma não é mais a guardiã da verdade, passou a ser, na verdade, o seu obstáculo, certo? Bem, nessa apresentação também analisaremos a questão das indulgências, um tema que sempre foi muito divisivo, né? O sistema das indulgências surgiu ali pela época das cruzadas, aqueles que não tinham condições, né, de se empenharem nas cruzadas por alguma razão, problemas de saúde, seja lá o que for, poderiam então dar uma contribuição financeira para ajudar a financiar as cruzadas, e em troca teriam as indulgências, né, o perdão dos pecados, como aqueles que estavam indo diretamente para as cruzadas. Quando o Papa Leão XIV foi eleito pelo conclave, ele proclamou a famosa indulgência plenária, né, Ubi et Orbi, né, para todos os presentes ali na Praça de São Pedro. Então, o que é uma indulgência em primeiro lugar? No Código de Direito Canônico, no Cânon 992, você pode pesquisar, pode consultar, está disponível na internet, temos essa definição aí. Vejam que coisa, hein? Indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Prosseguindo. Remissão que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica autoritativamente o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Então vamos lá, vamos destrinchar essa definição, porque ela deve ser desconhecida da maior parte das pessoas que estão aqui nos acompanhando, inclusive católicos, talvez não tenham entendido bem esse conceito. Voltando aqui, o pecado já foi perdoado. Ok, o pecado já foi perdoado. Mas, segundo o catolicismo, resta uma pena temporal por aquele pecado que já foi perdoado. E a indulgência, ela entra então para remir a pessoa perante Deus, né? E isso se dá porque, em determinadas e certas condições, o fiel vai alcançar isso por meio da igreja, veja bem, é por meio da igreja que ele alcança, e a igreja vai conceder isso a ele porque ela é dispensadora da redenção. Então, ela distribui e aplica autoritativamente o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Então, vamos entender uma coisa: definição de pecado. O catolicismo define lá o pecado mortal, é o que causa perda eterna. Pensa, por exemplo, no homicídio, pensa, por exemplo, outros crimes graves aí contra a vida, né? Aqueles que matam bebês no ventre da mãe, enfim, os que roubam, sequestradores, crimes hediondos, são pecados que causam perda eterna. Por outro lado, existe o pecado venial, pensa, por exemplo, na gula, por exemplo. Ele não acarreta perda eterna, mas acarreta pena temporal a ser paga aqui ou no purgatório, né? Porque o catolicismo também tem esse conceito de purgatório, tanto tormento eterno quanto purgatório, enfim, essas crenças partem de uma doutrina falsa, que é da imortalidade da alma. Temos estudo aqui já no canal sobre isso, recomendo que vocês assistam, um estudo muito profundo, sério. Sobre o tormento eterno também temos. Enfim, então não vamos entrar nisso agora. Mas existe então o pecado mortal, que causa perda eterna, e o pecado venial, que acarreta em uma pena temporária que precisa ser paga, certo? Bem, tudo isso parte do conceito de um mérito excedente.
A Igreja Católica também ensina que, por causa da unidade do corpo de Cristo, existe uma unidade, o mérito excedente gerado pelas boas obras, orações, beneficências, sofrimentos, penitências, etc. Então estão lá monges, né, freiras nas suas celas, se penitenciando, orando, etc. Isso gera um mérito excedente que pode ser aplicado para pagar a pena temporal de um outro membro. Então, um outro membro cometeu lá um pecado venial, né? Deixou de ir à missa deliberadamente, né? Perdão, esse pecado, salvo engano, é pecado mortal, tá? Mas vamos lá, um pecado venial. O pecado da gula, a pessoa lá contou lá alguma mentira, enfim. Ela foi perdoada já por Cristo, mas ela teria uma pena temporal a ser paga. A igreja seria uma grande administradora do mérito excedente, porque aquela pessoa que está lá, piedosa, santa, orando, se penitenciando, ela gera um mérito excedente que pode ser aplicado para perdoar da pena temporal, das punições ali, né, da penalidade temporal de outros membros do corpo de Cristo. É esse o conceito. Então temos aí o tesouro do mérito, né? Esse conceito diz respeito a um local onde é guardado o mérito de Cristo, dos santos e dos crentes piedosos, né? O Papa, por ter as chaves de Pedro, veja a relação, né, com aquele erro inicial, como um erro vai puxando vários outros, né? Impressionante. Então, como erroneamente atribuem a Pedro o primazia sobre os demais bispos, e aí teria a sucessão apostólica, o Papa, então, ele teria acesso a esse tesouro do mérito. Ele poderia administrar e conceder esses méritos aí a quem lhe aprouver, né, dentro de determinadas circunstâncias. No Catecismo da Igreja Católica, lá no capítulo 1472, nós lemos o seguinte: todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Detalhe muito importante aqui sobre o purgatório: o Jacques Legoff tem um livro sobre o nascimento do purgatório, é esse mesmo título, Nascimento do Purgatório, e ele deixa lá muito claro, um livro muito sério, um livro reconhecido, eu tenho, já li, que o purgatório só surgiu, na verdade, no século XII, né? Então, aqueles que dizem se apegar em uma tradição, veja, esse conceito não existe na Bíblia, não existe ali nos primeiros apóstolos, na patrística, é algo do século XII, né? Que realmente surge ali o purgatório. Então, aqueles que precisam pagar a sua pena temporal nesta vida ou no purgatório, precisam então ser purificados, né, para se libertar da pena temporal do pecado. É esse o conceito. E aí, o que que acontece? Aí entram as indulgências, né? A Santa Sé reprimiu os abusos passados quanto à venda das chamadas indulgências. Aqueles que conhecem um pouco aí da história da Reforma Protestante, né, vão saber que foi devido às vendas ali de indulgências pelo João Tetzel, lá nos territórios onde hoje é a Alemanha. Isso desencadeou a Reforma Protestante, como nós a conhecemos. Martinho Lutero afixa lá 95 teses que eram basicamente argumentos contrários às indulgências, e assim surgiu a Reforma Protestante em 31 de outubro de 1517. Ok? Abusos como ocorriam nessa época, né, que havia se tornado ali um grande mercado, né, uma grande fonte de receita para a Santa Sé, isso foi reprimido. No entanto, a Santa Sé ainda distribui indulgências como parte de seu sistema sacramental, com base em doutrinas errôneas e extrabíblicas. Então, qual é a refutação? Primeiro, que essa prática, né, a distribuição das indulgências, erra na definição de pecado.
certo? Pecado, na Bíblia, é transgressão da lei. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. É isso que nós lemos, na palavra de Deus, particularmente nas cartas de Paulo e João, né? João que define aí que o pecado é transgressão da lei. As indulgências acabam por negar a doutrina da justificação, justificação unicamente pela fé, né? Obras, não podem ter, não têm nenhum valor para a justificação do pecador. Não há nada que um pecador faça que lhe conceda algum mérito, quanto mais transferir esse mérito para outras pessoas. Terceiro, as indulgências aí, essa premissa acredita que existe um estado entre a vida terrena e a salvação, um estado de purificação, né, que seria o purgatório, que é outra crença totalmente antibíblica, né, de origem pagã. E quarto ponto, erra sobre um suposto tesouro de méritos da igreja triunfante disponível para a igreja militante. Então, esse tesouro de méritos, não existe, de fato. Não existe nenhum fundamento bíblico para isso. Sobre a imortalidade da alma, que eu dei uma pincelada há pouco, recomendei a vocês aí esse estudo que temos aqui no canal, na verdade, mais de um estudo, porque o Tormento Eterno também vai tratar disso. Temos lá no Catecismo, né, no capítulo 1479. Olha só, hein? Uma vez que os fiéis defuntos, em vias de purificação, também são membros da mesma comunhão dos santos, nós podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo para eles indulgências, de modo que sejam libertos das penas temporais devidas pelos seus pecados. Então, até os defuntos, que estão lá no purgatório, estão lá pagando sua pena temporal, segundo esse conceito, nós podemos obter indulgências para eles, para que eles sejam libertos das suas penas temporais. Um erro completo, né? Porque os mortos não sabem de coisa alguma, não existe purgatório, não existe pena temporal alguma, não existe tesouro de mérito e muito menos a igreja ter algum poder sobre isso, né? Sobre administrar aí a salvação. Tanto então a ideia das indulgências quanto é, do tesouro de méritos, um sacrifício, enfim, aquilo que um fiel pode fazer pelo outro, tudo isso está refutado, né? Na Bíblia nós temos o sacrifício perfeito de Jesus. Então, criadas com o propósito de cancelar o castigo temporal pelos pecados perdoados, as indulgências são supérfluas. São supérfluas. Cristo, em seu sacrifício perfeito, pagou toda a culpa do pecado, livrando o pecador redimido do seu castigo e lhe creditando sua justiça perfeita. A justificação é tudo aquilo que Cristo faz por nós. Cristo foi perfeito, sim, não pecou, foi tentado, mas não pecou, morreu pelos pecadores e ele acredita a nós a sua justiça. Assim somos justificados. Nada mais do que isso. O homem não tem nenhum papel, né? O que nós fazemos é, convencidos pelo Espírito Santo, nós nos arrependemos dos nossos pecados e aí Cristo nos justifica. Temos aí, olha, Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que estão ligados a Jesus, que se arrependeram de coração, não têm ali nenhuma condenação. Se não há culpa alguma, não há castigo temporal a ser pago. É totalmente ilógico achar que a pessoa não tem nenhuma culpa, mas teria uma pena temporal a ser paga, né? Olha, você foi justificado ali, foi absolvido num julgamento civil, um julgamento secular. Mas alguém vai falar, olha, sua culpa foi perdoada ali, foi paga, você devia uma multa, enfim, alguém foi lá e pagou essa multa para você, você está perdoado. Mas olha, você tem uma pena temporal a pagar ainda, apesar de ter sido perdoado.
Né? A dívida foi paga, a multa foi paga, mas você ainda tem que pagar por algo que foi pago. Né? Então é totalmente sem sentido isso. Se os méritos de Cristo são efetivamente indefinidos, né, se a graça de Cristo é insondável, né, é infinita, então que possível benefício poderia ser sobreposto ao que já é infinito? Segundo o catolicismo, isso se daria pelas obras e orações de Maria e dos santos. E aí, para a gente caminhar para o encerramento, existe uma suposta interconexão Cristo e Igreja que o catolicismo ensina. Está lá no Catecismo, no artigo 9º. Segundo tal conceito, a Igreja Católica é a extensão da encarnação de Cristo. Olha que coisa, hein? Tornando necessária a mediação do perdão pela Igreja, além de outros bens espirituais imprescindíveis. A teologia evangélica rejeita definitivamente a doutrina das indulgências, essa tal interconexão Cristo-Igreja, é totalmente rejeitado, né? Temos aí o Catecismo do Pio X, pergunta e resposta 801. Em que apreço devemos ter pelas indulgências? Devemos ter as indulgências em muito grande apreço, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. Veja o valor, então, que é dado às indulgências, né? Algo que, como nós vimos nesse estudo, não tem nenhum fundamento bíblico. Interessante que sequer apresentam textos bíblicos, né, ainda que fossem distorcer esses textos, mas não. Essas explicações aí são puramente baseadas na tradição, puramente baseadas aí no que chamam de magistério da igreja, enfim. Vale a pena ler Romanos 5, verso 1 e 1 João 1, 9. A justiça divina é satisfeita plenamente com a morte e a ressurreição de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ponto final. O sangue de Jesus derramado no Calvário é eficaz para nos perdoar de toda a injustiça. Toda. Nos purificar completamente. E aí deixamos um apelo final para aqueles que seguem presos, né, a essas tradições do catolicismo, aqueles que têm se atormentado porque acreditam que os seus entes queridos estão no purgatório. Reflitam sobre isso. Mateus 15, verso 9. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. São apresentados aí mandamentos de homens, como colocamos aqui nessa apresentação, né? Indulgências, tesouro de mérito, interconexão Cristo-Igreja, enfim, doutrinas de homens. E é adorar a Deus em vão. Então, meu amigo católico, você, querido, que está nos acompanhando, com todo o amor, com todo o carinho, o apelo de Jesus para você é: eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebam suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Né? Rejeite essas tradições, doutrinas errôneas, né? Como do primado aí de Pedro, das indulgências, de que obras teriam alguma participação ali na salvação, a mediação dos santos, imortalidade da alma, oração pelos mortos e tantas outras coisas que são totalmente estranhas ao Evangelho, totalmente estranhas à Bíblia, né? Tradições que têm influências fortes do politeísmo, da filosofia grega, de outras tradições aí extra-bíblicas. Rejeite tudo isso. Muito em breve seremos confrontados aí toda a humanidade, né? De um lado a lei de Roma, né? O domingo, que será o sinal aí externo dessa obediência a Roma, né?
a esse bispo de Roma, que muitos aí chamam de Papa. Do outro lado, a lei de Deus, e se destacando ali o sábado, né? Que os demais mandamentos são mais ou menos consensuais, né? O catolicismo ainda rejeita o segundo mandamento, retirou, inclusive, lá do catecismo, né? Porque condena a veneração a imagens de escultura. Mas o sábado é o principal ponto da controvérsia. Então, muito em breve, todos estarão de um lado ou de outro. Isso aqui é tema para um outro estudo, mas deixamos esse apelo. Sai dela, povo meu, se junte ao povo que, segundo o Apocalipse 14, verso 12, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, que seja o seu compromisso e o meu compromisso todos os dias, rejeitar as tradições, ensinos e práticas sem respaldo bíblico. Rejeite, abandone isso daí. Aceite o sacrifício de Cristo como suficiente para a sua salvação. Eu aceito como suficiente para a minha salvação. Que possamos viver uma vida santa com o poder do Espírito Santo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui nessa apresentação. Eu quero terminar com uma breve oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, suplico, Senhor, por essa pessoa fiel, essa pessoa que quer te servir em espírito e verdade, que nos acompanhou até aqui. Se essa pessoa, Senhor, está em dúvidas, que o teu Santo Espírito a conduza ainda, Pai, continue a conduzindo a toda a verdade, porque essa promessa que nos apegamos, e o teu Santo Espírito é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Que possamos viver uma vida íntegra ao teu lado, rejeitando todas as tradições de homens. Em nome de Jesus. Amém.